E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jefferson, eu tô aqui hoje uma forma meio diferente, né? Porque eu tô sem câmera, não sei o que aconteceu com minha câmera, tô há algum tempo aqui tentando consertar, mas não deu certo. Então, para não atrasar mais, eu resolvi gravar mesmo sem a câmera. E aí vai ficar aí só a foto mesmo e vai dar tudo certo. Quando eu consertar a câmera, eu volto a aparecer. Mas por hora a gente vai continuar aqui o nosso assunto falando sobre gametogênese e desenvolvimento animal, certo? Na aula de ontem a gente trabalhou alguns aspectos da reprodução, né? Os tipos de reprodução, os tipos de organismos que possuem dois sexos, que possuem um sexo, e a gente parou nessa parte aqui falando dos tipos de desenvolvimento. Então a gente tem aqui dois tipos básicos de desenvolvimento. A gente tem o desenvolvimento direto e o desenvolvimento indireto, certo? Então, os tipos de desenvolvimento vão depender da forma como esse organismo surge até a forma, eu falo surgir no caso de nascimento, né? Até a forma final dele, que é a forma adulta. Então a gente tem aí no desenvolvimento direto um organismo que nasce numa tipo como se fosse uma versão pequena da sua forma adulta, né? Por exemplo, os cachorrinhos aí que eu coloquei de exemplo, quando nasce um cachorrinho, você já sabe que aquilo ali é um cachorro porque ele parece uma miniatura de cachorro. Então, o mesmo acontece com seres humanos, por exemplo. Seres humanos, eles também possuem o desenvolvimento direto, né? Você nasce com as mesmas características físicas de um adulto, né? Claro que a gente vai modificando algumas partes, né? Algumas partes elas vão se modificando ao longo do tempo, mas a gente tem aí basicamente as mesmas estruturas, né? Num bebê e num ser humano adulto. No caso do desenvolvimento indireto, a gente tem animais que vão nascer numa forma muito diferente da versão adulta. E como que eles chegam até a versão adulta? Eles vão passar por um processo que a gente chama de metamorfose, certo? A metamorfose é um processo no qual esse organismo sofre para poder se transformar na versão adulta dele. No caso aí, a gente tem vários organismos que fazem metamorfose. Os artrópodes, como é o exemplo aqui dos insetos, né? Os equinodermos também fazem metamorfose. Então, se você pegar, por exemplo, aqui uma larva de inseto, né? Ela vai sofrendo sucessivas modificações até que ela se torne um adulto, né? Nesse caso aqui eu coloquei um besouro, mas poderia ser uma borboleta, por exemplo. Você vê a lagartinha lá, ela vai comendo as folhinhas, né? Chega um determinado momento em que ela vai se enrolar em uma folha, né? Formar um casulo, e depois que esse casulo estiver formado, aí ela vai sofrer o processo de metamorfose. Esse processo de metamorfose vai transformar a lagarta em uma borboleta, certo? Então esse aí é o desenvolvimento indireto. Desenvolvimento direto, o organismo nasce como se fosse uma versão em miniatura do adulto. Desenvolvimento indireto, esses organismos aí vão nascer de uma forma muito diferente e vão sofrer a metamorfose até chegar no adulto. Dentro do desenvolvimento indireto, a gente ainda tem aqueles que sofrem a metamorfose completa e aqueles que sofrem a metamorfose incompleta, certo? Mas isso aí já é um detalhe que a gente vai ver mais para frente. Quando vocês estiverem no ensino superior, vocês vão ver que existe essa diferença aí do desenvolvimento direto, completo, e o desenvolvimento indireto, incompleto, né? Então a gente tem, além dessas estratégias reprodutivas aí que a gente viu lá de fecundação, fertilização cruzada, brotamento, tudo mais, a gente tem algumas outras estratégias reprodutivas que são bem interessantes, né? Como é o exemplo da partenogênese. Pessoal, a partenogênese é um tipo de reprodução onde não há o envolvimento do macho, né? A fêmea, ela tem o seu filho sozinha. Não, os filhos de uma partenogênese, né? Eles não possuem pai.
Um exemplo disso são as abelhas, né? As abelhas, os óvulos fecundados dão origem a organismos fêmeas. Já os óvulos não fecundados vão dar origem aos organismos que são machos. Tem a poliembrionia, que é quando uma célula ovo ela vai se dividir em várias outras células ovo, né? No caso dos tatus, eles criam cópias, né, deles mesmos, né? Uma célula ovo vai gerar vários tatus geneticamente iguais. Em seres humanos, quando isso acontece, a gente tem o que a gente chama de gêmeos, né? Os gêmeos univitelinos, aqueles gêmeos que saem do mesmo óvulo, que têm a mesma carga genética. E tem a pedogênese, que é a divisão assexuada de um indivíduo em estágio larval. Então, o indivíduo já é uma célula ovo desenvolvida, né? Ele já está na fase de larva e ele vai sofrer uma reprodução assexuada, né? Caso vocês não lembrem disso, é, vocês viram no oitavo ano um verme, né, uma verminose chamada esquistossomose, e o Esquistossoma mansoni, que é um verme que causa essa doença, ele tem várias fases, né? E em uma das fases ele se reproduz assexuadamente dentro de um caramujo do gênero Bionfalaria. A larva miracídio, né? Ela entra dentro desse organismo e ela sofre a reprodução assexuada lá dentro desse organismo aí do Bionfalaria, né? E aí, quando ela sai de dentro do corpo do Bionfalaria, ela se transforma na larva cercária para contaminar seres humanos, que são os hospedeiros definitivos dessa doença, né? Então, esse processo aí é chamado de pedogênese. E nós temos a neotonia. A neotonia é quando um organismo sofre a maturidade sexual, né, quando ele atinge a idade reprodutiva, mas ele não perde as suas características de larva. Nós temos essa salamandrazinha aí, que ela ainda tem, ó, essas estruturas aqui do lado, né, que parece como se fossem anteninhas, né, mas elas são estruturas que auxiliam na respiração, né? São estruturas como brânquias que auxiliam na respiração dela. Então, ela não perdeu essa característica de larva dela, né? Os anfíbios, caso você não lembre, as salamandras são anfíbios. É, os anfíbios eles possuem a capacidade de respirar embaixo d'água quando são larvas, certo? Quando eles são adultos, eles fazem a respiração pulmonar auxiliada da respiração cutânea, mas eles não fazem mais a respiração branquial. Então essa salamandrazinha aqui, né? Ela continua tendo características de larvas mesmo depois de atingir a maturidade sexual. Então, pessoal, nesse momento aqui, a gente vai parar e a gente vai continuar na próxima aula falando sobre os ciclos de vida e outras características importantes que a gente tem para estudar sobre a gametogênese. Então, beleza? Então, até a próxima aula. Tchau!